No livro Apocalipse de João, o último livro da Bíblia, no seu capítulo 22, versículo 1, está escrito: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Nós estamos entrando na terceira parte do nosso trabalho que recebeu o nome de Prantos de Redenção. E falávamos desse período de transição que estamos vivendo atualmente. E depois que esse período de transição for superado, nós não teremos mais os grandes problemas de desonestidade e de indiferença que nós temos hoje. Imaginem, nós não vamos precisar mais cercar as nossas casas com muros, com grades, com cacos de vidro no muro, não é? E nem com cercas elétricas. Imaginem só que maravilha. Não teremos mais os medos que hoje tanto acometem todos nós, habitantes da Terra, não é? Haverá, depois que passar o período de transição e adentrarmos no mundo de regeneração, haverá uma menor quantidade de leis humanas, mas também haverá um maior cumprimento dessas mesmas leis. Por quê? Porque finalmente os homens compreenderão a necessidade de obedecer a essas leis, que é justamente o que não ocorre hoje em dia. As leis humanas, para manter a sociedade num determinado rumo certo, elas são feitas, mas nós as encaramos que elas foram feitas para não serem respeitadas. Não é assim, gente? Será muito raro ver alguém no planeta que esteja totalmente desprovido de recursos materiais básicos, né, como alimento, vestuário, enfim, né? Nós ficaremos menos doentes e haverá cura para a maioria das doenças que hoje ainda não têm cura. Nós viveremos por mais tempo, com mais saúde e, consequentemente, viveremos melhor. E o melhor de tudo, nós teremos uma maior compreensão de Deus, nosso Pai, porque a maioria de nós não faz nem ideia de que Ele exista. Ou não aceita? Depois que esse período de transição for superado e tivermos adentrado a um mundo de regeneração, claro que de forma progressiva, não é? Não existirá mais o apego exagerado, tanto às coisas materiais quanto às pessoas. Tal como nós conhecemos hoje, né? Nós nos apegamos demais, tanto às coisas materiais, como nos apegamos demais às pessoas. Ah, mas se apegar à pessoa errado? Não. É que nós temos um amor deturpado, um amor que não é bem compreendido, porque não colocamos esse amor do lado da justiça de Deus e das leis do universo. Portanto, ninguém mais sofrerá para adquirir bens, para acumular bens, né? Para juntar tralhas, colecionar bugigangas. Não. Porque as religiões finalmente se esforçarão em criar homens de bem e não homens de bens, não é? E quantas pregam apenas o poder monetário, o poder da posse dos bens, não é? Porque a compreensão do verdadeiro tesouro será bem diferente do que nós entendemos hoje. Portanto, gente, quanta coisa boa nos traz a compreensão de nossa imortalidade. Não é verdade? As relações de família também vão mudar, porque haverá a consciência de que os nossos papéis familiares são passageiros, são temporários. E, na realidade, só os laços do amor verdadeiro é que realmente importam. Compreendem? Nós temos uma família, nós aprendemos isso lá na base do ESD. A família consanguínea, não é? Que é aquela família que nós nascemos, né? Nessa encarnação, por exemplo. E temos a família espiritual, que é aquela de afinidade de amor verdadeiro. É um laço de amor verdadeiro, é um amor que é eterno. E todo amor verdadeiro
ele é eterno, não é? Ultrapassa o tempo e as dimensões. Isso também vai acontecer em relação aos casais, né, os relacionamentos conjugais, porque já não haverá mais aquela possessividade doentia, aquele ciúme doentio que hoje ainda existe e é causa de tanta tristeza, de tanto sangue, de tanta lágrima, não é? O sexo. O sexo não será mais um fator determinante para a união dos casais, porque o entendimento do sexo também mudará. Ele será um pouco mais sagrado, porque abandonamos o fator de sagrado que ele foi criado. Portanto, aquele ciúme doentio, o sentimento de posse serão superados. Ah, então vai ficar tudo mais fácil? Não, não é isso. Continuarão existindo problemas. Por quê? Porque ainda precisamos das provas para continuar a nossa evolução. Mas, em contrapartida, nós teremos uma maior compreensão de que os problemas da vida são, na verdade, oportunidades de crescimento. São provas, como se fossem provas, para que possamos passar para um estágio adiante. Eu me lembro que a gente só passava, por exemplo, do segundo ano para o terceiro se fizesse as provas finais e passasse. Se passou, vai para o terceiro ano, se não, repete o segundo. Não é assim? Em termos físicos planetários, nós veremos mudanças climáticas, que são o prenúncio de um planeta de condições mais amenas, com climas bem mais agradáveis, sem os grandes contrastes que conhecemos hoje. Nós não teremos mais tantas catástrofes naturais como temos hoje. Por isso, o estudo do final dos tempos se impõe, não é? O estudo do final dos tempos e o que virá depois, tudo isso a gente tem que estudar. Esse estudo, que se chama escatologia, que é o estudo do final dos tempos, né? Esse estudo que nós estamos fazendo agora, ele foi baseado nas escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Assim como nos profetas e nos livros da codificação espírita, além de outras obras. Agora, é bom lembrar que o estudo do final dos tempos é um ramo bastante antigo da teologia cristã. Esse estudo, né, a escatologia, e, portanto, a escatologia bíblica cristã, ao considerar a consumação de todas as coisas, o que ela quer fazer? Ela cuida de explicar a vida após a morte e o seu destino eterno, abrangendo ainda todos os eventos do simbólico final dos tempos. E além do estudo dos eventos relacionados ao final dos tempos, a escatologia estuda ainda o retorno de Jesus, que recebeu o nome de parúsia ou parousia, a ressurreição dos mortos, o arrebatamento, a grande tribulação e depois o milênio ou os 1000 anos de paz. São eventos que têm sido interpretados de uma forma, às vezes, literal ou, de outras vezes, simbolicamente. Quanto ao estudo do final dos tempos, é incluído o banimento da morte, do Hades, do simbólico Satanás e seus seguidores, para o também simbólico Lago do Fogo, não é? E a criação de um novo céu e de uma nova terra. Fim do mundo, né? De um modo em geral, o fim do mundo significa que não durará eternamente a ordem atual das coisas. E ele pode ser interpretado no sentido material e no sentido espiritual. De maneira como está anunciado na Bíblia, o mundo atual, claro que para nós, especialmente a Terra, perecerá pelo fogo, isso simbolicamente. Porque será o último acontecimento da raça adâmica. E depois disso, terá início um novo céu e uma nova terra, onde habitarão os bem-aventurados. Allan Kardec diz assim:
pelo seu vigor, as imagens que ele, Jesus, encerra são de natureza a impressionar inteligências ainda rudes, para tocar fortemente aquelas imaginações pouco sutis. Eram necessárias, então, pinturas vigorosas, de cores bem acentuadas. Ele se dirigia principalmente ao povo, aos homens menos esclarecidos, incapazes de compreender as abstrações metafísicas e de apanhar a delicadeza das formas. Portanto, a fim de atingir o coração, era necessário falar aos olhos com o auxílio de sinais materiais e aos ouvidos por meio da força da linguagem. Entende? O que Kardec está nos explicando é isso. É que o mestre falava para um povo rude, que ainda não tinha maturidade suficiente para transcender o raciocínio, para transcender as ideias. Então ele tinha que materializar. É uma linguagem que nós damos o nome de linguagem hiperbólica. E essa linguagem é uma das características de todas as escrituras ditas apocalípticas. E elas costumam usar símbolos. A fim de quê? De impressionar aquelas consciências ainda imaturas, não é? Vamos ver um exemplo? Em Mateus, no capítulo 8, versículo 12, no sermão profético, o Mestre Jesus disse: "E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes." Ora, filhos do reino, o Mestre se referia a quem? Filhos do reino da terra. São aqueles que dão valor apenas ao mundo material, seriam os filhos de César. E esses filhos de César seriam lançados nas trevas exteriores. O que significa ser lançado nas trevas exteriores? Para nós, com o conhecimento espírita que temos hoje, representam o exílio planetário. É novamente aquela perda do paraíso, não é? Você está num planeta que está entrando em regeneração, com toda a tecnologia que já temos. E ir para o planeta, vamos dizer assim, tipo Idade da Pedra, não é fácil. Então as passagens escatológicas, às vezes chamadas de apocalípticas, são encontradas em toda a Bíblia. Tanto nas escrituras do Antigo Testamento, né, que é a Bíblia hebraica, quanto do Novo Testamento. Embora, como se poderia esperar, elas estejam concentradas, claro, nos livros proféticos. Na Bíblia, os profetas constituem a última das divisões principais do Velho Testamento, ou seja, incluem os livros que vão desde Isaías, o profeta Isaías, até Malaquias, o profeta Malaquias. No Novo Testamento, o Apocalipse de João é o único livro desta categoria. Apesar de existirem várias curtas, mas importantes passagens apocalípticas nos evangelhos e nas epístolas. Porque o Apocalipse de João, ele é recheado de símbolos, e esses símbolos representam os temas e os conceitos de maior valor. Eles não representam pessoas reais e nem eventos reais. São simbolismos, não é? Portanto, gente, o Apocalipse é visto como uma representação alegórica dessa luta que está em curso entre as forças da luz e as forças das trevas. E nos conta do triunfo final do bem sobre o mal. Isso nós sabemos. Agora, no que diz respeito à interpretação, o que nós precisamos salientar? Devemos salientar que, a partir da perspectiva bíblica, as passagens escatológicas são baseadas em certas pressuposições. Porque nós não vamos entrar num estudo de passagens bíblicas, de livros bíblicos, se não tivermos, pelo menos, esses conceitos. O primeiro deles é que Deus existe. Disto não podemos ter dúvida alguma, porque senão
não teria razão nenhuma de estudarmos a Bíblia. O segundo conceito é que Deus conhece o futuro. Ora, uma vez que ele é um ser onisciente, de tudo sabe. Outra coisa que temos que ter na cabeça é que Deus tem falado, entre aspas, através de pessoas escolhidas por ele, para revelar para nós o destino de pessoas e do mundo como um todo. Através de quem? Através de médiuns especiais, que são considerados como profetas. Eles vêm revelar para nós, não é? E essas revelações, elas foram fielmente registradas e preservadas nas Escrituras, até porque muitas delas foram escritas de forma mediúnica, assistida pela espiritualidade superior. Se não levarmos essas 4 coisas em consideração, o edifício escatológico entra em colapso, né? E as passagens da Bíblia, na melhor das hipóteses, seriam apenas uma alegoria. Na pior das hipóteses, seria um dolo ou então um ato de má fé. Por isso é que a gente tem que acreditar naquilo ali. Se buscamos a revelação divina, ou simplesmente se buscamos uma melhor compreensão de uma peça extraordinária de literatura, por exemplo, um estudo cuidadoso é necessário para obter um conhecimento avançado. Porque sem o conhecimento básico do assunto que se está discutindo, certamente nós iríamos nos portar de uma forma leviana e nos tornaríamos súditos do achismo, né? Ah, eu acho. Imagina. O eu acho é terrível, porque nos afastam as verdades. Isso porque um dos problemas da interpretação profética é entender que todas as profecias estão relacionadas a outras profecias, como se fossem peças de uma tapeçaria para um conjunto, né? Ou então como se fosse um jogo de quebra-cabeças. A gente tem que montar aquele quebra-cabeças. Senão a gente não tem o todo, a gente não tem a visão do todo. Sem as partes, não temos o todo, não é? E a crença na vida após a morte, de alguma forma, já era predominante no pensamento judaico entre os fariseus e os essênios. Embora houvesse diferentes escolas de pensamento sobre a vida após a morte no judaísmo antigo. Agora, o movimento essênio, ele era principalmente apocalíptico e profético. Ele anunciava a chegada de um Messias que seria descendente de Davi. Já os saduceus, que eram aqueles que reconheciam apenas a Torá, que são os 5 primeiros livros, né, do Antigo Testamento, é o que gerou a divisão, né, das 12 tribos de Israel. Eles só reconheciam aqueles 5 primeiros livros do Antigo Testamento como autoridade. Eles não acreditavam em vida após a morte e nem em ressurreição. Os registros do Novo Testamento dizem que os saduceus tentaram enganar Jesus porque ouviram dizer que ele ensinou a ressurreição dos mortos, não é? Aí a gente vai ver isso aonde? Lá em Mateus, no capítulo 22, versículos 31 e 32. Está escrito assim: Jesus respondendo para esses saduceus. Em sua resposta a eles, Jesus disse: quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos. Compreende? Então essa passagem, ela parece implicar que Abraão, Isaque e Jacó estariam vivos, embora não estivessem mais em seus corpos físicos. Um pouco lá atrás nós falamos sobre o Hades, né? O Hades, na mitologia grega, é aquele submundo, é o lugar dos mortos, não é? E esse termo, no sentido errôneo de inferno, aparece no Novo Testamento, em Mateus, em Lucas, em Atos, na primeira epístola aos Coríntios,
e até mesmo no livro Apocalipse, porque o Hades dando ao Hades o significado de inferno, né? Mas ao contrário da crença popular, Hades não corresponde necessariamente ao inferno, pois lá há lugares para ambos, os bons e os maus, locais de alegria e locais de sofrimento. O Hades seria, portanto, um mundo espiritual, onde há lugares para bons e maus. Né? É como eles chamavam de Elysium e Tartaros. Elysium seria um paraíso no Hades para aqueles que viveram vidas nobres, enquanto Tartaros seria um lugar de sofrimento reservado para aqueles que foram maus, não é? Então o Hades tem essa concepção. E a palavra ressurreição, que vem do latim, né, resurrectus, é o particípio passado de resurgere, que significa subir novamente. Ora, a doutrina da ressurreição antecede a era cristã, muito antes. E há uma aparente referência à ressurreição no livro de Jó, né? Em seu capítulo 19, versículos 25 e 26, quando Jó escreveu assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por mim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne verei a Deus. Não é? Quer dizer, eles tinham a ideia da ressurreição, só acreditavam que a ressurreição seria em corpo de carne e osso. Né? Mais uma referência que a gente encontra é a do profeta Daniel, no capítulo 12, versículo 2, que ele escreveu assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Ou seja, não importa como Daniel encarava essa ressurreição, mas ele cita essa ressurreição muito antes da doutrina cristã, não é? Isaías também diz, lá no seu capítulo 26, versículo 19, Isaías diz assim, ele escreveu isso, né? Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Olha. Então essa crença ainda era comum entre os judeus no Novo Testamento. Ela não deixou de ser uma crença deles só porque veio Jesus, claro que não. Nós podemos exemplificar isso pela passagem que descreve a ressurreição de Lázaro dentre os mortos. Quando Jesus disse à irmã de Lázaro, Marta, né, que seu irmão ressuscitaria, ela respondeu para ele, está lá em João, gente, capítulo 11, versículo 24. Marta respondeu para Jesus, né, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ora, eu sei que há de ressuscitar é porque acreditava na ressurreição. Além do mais, um dos dois principais ramos do judaísmo da época, os fariseus, acreditavam e ensinavam a futura ressurreição dos corpos. Porque eles acreditavam, como ainda se acredita em muitas religiões hoje em dia, cristãs, que seriam os corpos que ressuscitariam. Mas nós sabemos hoje que o corpo retorna ao pó e que é o espírito, com seu perispírito, que sobrevive ao corpo, não é? No Novo Testamento, a ressurreição real foi exemplificada em Jesus, que disse ter ressuscitado dentre os mortos 3 dias depois. E Paulo escreve sobre isso na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 21. Paulo escreveu, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão,
assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Entendam, Paulo também escreveu sobre isso e falando da ressurreição do Cristo. E nós sabemos que o Cristo se mostrou, depois de sua ressurreição, não com o corpo de carne e osso, não é? Mas com o espírito e seu perispírito. Outro desenvolvimento no Novo Testamento é o entendimento de que a ressurreição dos ímpios não seria ao mesmo tempo que a dos justos. Mas por que você fala isso? Está lá em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 6. Está escrito assim. E lembrar sempre, gente, que Jesus falou a João. João estava em desdobramento quando escreveu o Apocalipse, não é? Então está escrito: bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Olha, os 1000 anos do período de regeneração. Então, aqui João se refere nitidamente aos que passarem à direita do Cristo na hora da separação do joio e do trigo, que é o que nós estamos vivendo hoje. São os mansos a herdarem a terra, como foi prometido por Jesus naquela bem-aventurança, lembram? São a esses que ele se refere. O restante dos mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 5, a gente encontra isso, não é? E a primeira ressurreição é, então, daqueles que despertaram para a verdade e conseguiram obter a permissão de herdar a terra. Por isso, ele fala nesses termos. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Olha, não é? E relativamente à segunda ressurreição, o Apocalipse, no capítulo 20, versículos 13 a 15, diz assim: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Há muito simbolismo. Mas aqui, nitidamente, ele está se referindo aos espíritos que, por terem persistido na prática do mal, estão sendo exilados da terra. Lá em João, no capítulo 20, né, nos versículos 24, 25 e 29, segundo João, as palavras do Mestre foram essas: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem, viverão. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Olha, são palavras do Mestre Jesus. Para a ressurreição da vida é obter a oportunidade de permanecer aqui na Terra. Você vai continuar a tua evolução, meu irmão, porque você conseguiu, através do teu próprio esforço, se colocar na posição de escolhido. Então você ficará num planeta em regeneração, reencarnando, para você adiantar a tua evolução. Agora, a ressurreição da condenação, como diz Jesus aqui em João, não é?
ela virá após o exílio planetário. Por quê? Porque os que fazem o mal estão indo para planetas inferiores à Terra, a fim de que recapitulem as lições que se negaram a aprender aqui na Terra. Portanto, a segunda ressurreição será alcançada por eles, mas apenas depois de um período de sofrimento nesses planetas inferiores, né? De longa ou maior ou menor duração, de acordo com o mérito de cada um, porque ele diz com clareza, não é? Que nós todos iremos ser julgados segundo as nossas obras. Compreenderam até aqui? Então a Bíblia ensina que nossos corpos ressuscitados serão diferentes dos que temos agora. É lógico que nós não vamos ressuscitar com aquele corpo de carne e osso que os vermes já comeram, não é? Lá em Mateus, no capítulo 22, versículo 30, Jesus disse assim: porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Ou seja, são espíritos, não é? Se Jesus falasse, olha, eles são espíritos, eles não iriam entender. Então, o corpo ressuscitado, portanto, é um organismo sobrenatural, que não tem as necessidades do corpo natural ou material, sendo, portanto, espiritual. Vocês querem ver como é que isso entrou bem na cabeça de Paulo? Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 42 a 44, Paulo foi muito claro. Ele escreveu assim: assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Ora, gente, é impossível ser mais claro do que isso, né? Porque para Paulo, as palavras do profeta Oséias, não é? Encontraram sua realização na ressurreição, né? Porque Oséias disse: onde está, ó morte, o teu aguilhão? E Paulo, né, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 55, ele pergunta: onde está, ó inferno, a tua vitória? É a mesma coisa, né? E o estudo escatológico na Bíblia também inclui o da grande tribulação. Há muitas passagens na Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que falam de uma época de terrível tribulação, tal como nunca foi conhecido pelos homens, nem nunca mais será. Será um tempo de catástrofes naturais e catástrofes provocadas pelo homem, numa escala ascendente impressionante. Não esquecendo que as catástrofes são sentidas nos dois planos da vida, ou seja, tanto no plano espiritual quanto no plano material. E Jesus disse, segundo Mateus, do capítulo 24, versículos 36 a 39, Jesus disse, se referindo à sua vinda no final dos tempos, palavras do Mestre: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ora, o retorno do Messias, simbólico, não é? E, portanto, a grande tribulação, virá em um tempo inesperado. E Jesus, aqui nessa passagem descrita por Mateus,
ele se utiliza do exemplo do simbólico Noé para fazer uma analogia com os sinais do final dos tempos. Uma vez que a história de Noé fazia parte da cultura daquele povo, não é? Então, embora Noé não tenha existido na realidade, não é um simbolismo, mas era de conhecimento tão enraizado naquele povo que Jesus usou o exemplo simbólico de Noé. E Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 3, ele repete este tema de aparente paz, né, em que se encontrava todo mundo. Lembra, na época do Noé, se encontrava todo mundo em paz, e de repente veio o dilúvio, né? Então Paulo se refere também a essa aparente paz, dizendo: pois que quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Olha. E Allan Kardec, no capítulo 9, itens 13 e 14 do seu livro A Gênese, ele nos fala que o planeta Terra já teve as convulsões próprias da sua infância e que entrou agora num período de relativa estabilidade. Como o fim da Terra permanece no domínio das conjecturas, afirma ele, Kardec, que a Terra não acabará ao nosso tempo, pois está longe da perfeição que deve alcançar, ou seja, aquilo que falamos lá atrás, a Terra ainda não cumpriu com toda a sua função como planeta escola. Ora, e da mesma forma são os seus habitantes. As transformações que são salientadas na Bíblia são de ordem exclusivamente moral. Até que a humanidade alcance a perfeição, pela inteligência e pela observância das leis divinas, as maiores perturbações ainda serão causadas pelos homens mais do que pela natureza. O que isso quer dizer? Que essas grandes perturbações serão muito mais morais e sociais do que físicas propriamente ditas. Mudanças físicas que vinham a ocorrer, terremoto, maremoto, tsunami, vulcão, essas coisas, elas obedecem às leis naturais de evolução. E por mais estranhas que elas possam parecer, elas estão no momento exato de suas transformações naturais. Independente da parte moral, essas mudanças físicas elas ocorrem. Por quê, gente? Porque nós sabemos que a cada 26 mil anos, aproximadamente, o eixo da Terra se modifica. Nós estamos inclinados um bocadinho, aí passamos 26 mil anos inclinados o eixo da Terra, aí ele se verticaliza, fica 26 mil anos verticalizado, aí depois ele se inclina de novo. Por quê? Porque isso é a lei do universo. Não é só a Terra que acontece esse fenômeno, a precessão dos equinócios. Então, se aparecerem terremotos, vulcões, tudo isso faz parte natural da mudança do eixo da Terra. Compreendem? Então, finalizando a parte 3, é claro que podemos receber notícias de mudanças físicas. Afundamento de ilhas, surgimento de ilha, mudança do contorno dos continentes, não importa. Isso tudo ocorre obedecendo a uma lei natural da precessão dos equinócios, de inclinação, 26 mil anos, depois fica retinho, o eixo bom. Mas o mais importante para nós são as mudanças de ordem moral, são as mudanças de ordem vibratória. Porque nós fazemos parte da psicosfera da Terra, sim, mas quem é que compõe a psicosfera da Terra? Todos os seres que habitam nela, encarnados e desencarnados. Então, se cada um de nós elevar o seu padrão vibratório, a Terra como um todo também elevaria. Compreende? Mas como nós não conseguimos uniformizar, vamos dizer assim, a todos, chegou o momento em que há de separar o joio do trigo, que é o que está sendo feito, não é? E é isso que nós vamos ver no nosso próximo encontro. Até lá eu desejo a todos muita paz. Que a paz seja convosco.